Bom dia, alunos do sétimo ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre os artrópodes, né? Na última aula nós vimos algumas características dos artrópodes e nós vimos que ele é dividido em grupos, né? E um desses grupos é o grupo que nós vamos ver hoje, que é o grupo dos insetos, né? Esse conteúdo tá lá na página 74, tá? Por favor, vamos acompanhar. Bem, os insetos, eles compõem um grupo muito diversificado, né? De todos os artrópodes, eles representam o grupo mais diverso que existe, né? Com 700 mil espécies conhecidas. Eles exercem várias funções no nosso ecossistema e eles estão presentes em diversos ambientes, tá? Sendo, então, os insetos o único artrópodes que são voadores, tá ok? Eles estão presentes em cadeias e teias alimentares, em um grande volume, né? Então, eles servem de alimento para vários animais também, tá bom? Os insetos são artrópodes que, quando adultos, eles possuem. Vamos observar então este desenho aqui, né? No slide, talvez não dê para vocês visualizarem muito bem, mas vocês vão lá na página 75, lá na figura 43. Vamos observar lá comigo, ó. Os insetos, eles são artrópodes que, quando adultos, eles possuem um par de antenas, né? Então, nós podemos observar aqui, né, as antenas, um par de antenas, 3 pares de pernas, isto é, pares. Aqui nós estamos vendo uma perna, 2 pernas, 3 pernas, de um lado e de outro, par. Então, os insetos, eles possuem 3 pares de pernas, tá ok? E o corpo é dividido em 3 segmentos: cabeça, tórax e o abdômen, tá ok? Eles podem possuir asas no estágio adulto, né? Um exemplo que nós temos, a barata, os grilos, tá ok? Ou eles não têm asas, ou eles não podem ter asas, como as traças, que não têm asas, né? O piolho também não tem asas, tá? Outra característica dos insetos, são os olhos deles, né? Deixa eu baixar aqui, arrumar aqui para vocês visualizarem melhor. Isso. Outra característica, então, são os olhos, né, dos insetos, tá? Eles são olhos compostos. Eles são constituídos de várias unidades, várias lentes. E essas lentes, elas formam imagens independentes. Essas imagens, elas formam tipo mosaico, tá? Essa imagem que forma nos olhos dos insetos, ela possui uma qualidade muito inferior ao que é formado, né, nos olhos dos vertebrados, tá? Mas, por outro lado, eles conseguem visualizar, né, eles conseguem captar imagens de radiação que os olhos dos vertebrados, né, como os nossos, não conseguem. Como eles conseguem captar, então, a radiação ultravioleta. Então, no slide está mostrando e vocês podem visualizar com melhor perfeição, lá na página 75, a figura que nós temos ali dos olhos, então, dos insetos. Tá bom? Então, olha para vocês, observem para mim, lá na página 76, são os tipos de aparelho, né, bucal dos insetos. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês, mas lá na apostila dando para vocês verem perfeitamente, tá? Então, ó, este aparelho bucal aqui, ele é o mastigador ou o triturador. Então, ele mastiga e tritura. Um exemplo do inseto que tem esse aparelho bucal é o gafanhoto, tá ok?
Um outro tipo de aparelho bucal que os insetos apresentam é do tipo picador, né? Que é este daqui, tá? Então, esses tipos de insetos aqui, ó, eles se alimentam de sangue. Um exemplo, né, é a fêmea do pernilongo, tá? Então, ele tem um aparelho bucal semi-rígido, né, que é para penetrar então na nossa pele, para fazer a picada, para sugar o nosso sangue, tá? O terceiro aparelho bucal é este aparelho aqui, tá? Eles se alimentam de néctar. Um exemplo, mariposa, né? Que ela apresenta o aparelho bucal sugador. Ele faz até uma voltinha, né? Eles sugam, tá bom? Eles têm a capacidade de enrolar e desenrolar, tá ok? Outro tipo de aparelho sugador dos artrópodes, né? É esse último aqui, né? Que um exemplo são as abelhas, que são os lambedores, tá? É o aparelho bucal lambedor. Um exemplo também é um prolongamento semelhante a uma língua, tá ok? Então eles lambem, né? E capturam assim o líquido, né? Que está ali na planta, tá? Bem, em relação ao ciclo de vida, continuando lá na página 76, o ciclo de vida desses insetos, né, eles ocorrem, como eu falei para vocês na última aula, né, eles sofrem várias metamorfoses, né, então é um processo de metamorfose que eles sofrem, tá ok? Mas nem todos os insetos sofrem, né, um ciclo completo de metamorfose. Como nós podemos observar, o animal, nessa metamorfose, o animal ele passa por profundas mudanças, tanto interna quanto externa, durante todo o seu desenvolvimento, desde o estágio de maturos até sua fase adulta, tá ok? Alguns insetos, né, como eu falei, não fazem essa metamorfose completa. Gente, eu não tô gostando porque tá ficando tão longe. Eu vou tentar. Eu não vou pagar o vídeo, mas eu vou tentar segurar o meu aparelho para ficar mais perto do meu computador para vocês. Então, se ficar movimentando o mundo, vocês me desculpem, tá? Porque eu faço um slide tão bonito e aí vai ficar feio para vocês. Aí não dá, tá bom? Então, aqui, ó, o que nós podemos observar nesse desenho, que também está lá na página 76. Esse desenho é um desenho de um ciclo de vida de uma traça, tá bom? Esses insetos, né, que são essas traças, né, que a gente encontra no livro, né, que come papel, elas não passam por uma metamorfose, tá ok? O juvenil que emerge do ovo, eles parecem muito com um adulto. Então, olha só, ó, ele sai pequenininho do ovo, tá vendo? Pequenininho, e aí ele vai crescendo até a sua fase adulta, tá? Então, ele não sofre, então, uma metamorfose, né? Então, ele parece muito, a fase juvenil dele parece muito com a fase adulta, tá ok? Ó, outros insetos, né? Como as baratas, os gafanhotos, tá? Eles possuem metamorfose incompleta. Por quê? Porque do ovo nascem formas imaturas, que são chamadas ninfas. Então, de ovo já saem as ninfas, que são pequenininhas. Olha para você ver um exemplo aí. Tanto dá para vocês verem no vídeo, quanto lá na página 76 também. Do ovo já nasce a ninfa. E aí a ninfa vai sofrendo várias mudas, vai trocando seu exoesqueleto e aí ele vai se tornando, então, um adulto, tá? Essas ninfas, né, sofrem essas mudas gradativamente, né, como nós vimos. E as ninfas, elas possuem muita semelhança com o adulto, tá? Mas elas não apresentam as asas, tá ok? E essas ninfas, elas vivem no mesmo ambiente que o adulto vive, tá? Vamos lá para outro slide. Bom, então aqui nesse slide, o que nós temos? Nós temos então
uma metamorfose completa, tá? É que muitos, né, dos insetos fazem. Abelhas, besouros, marimbondo, formiga, pernilongo, né? Então, o que acontece? Então, nessa relação aqui, né, há uma troca de gametas, né? O macho e a fêmea, o espermatozoide e o óvulo. A fêmea, então, ela coloca os ovos. Dos ovos, né, vão surgir larvas, tá ok? E essas larvas, elas vão se transformar em pupa. E nessa pulpa vai ocorrer várias transformações dentro dessa pulpa desse casulo. E aí, então, vai surgir um adulto, tá ok? Então, a larva dá origem a uma pupa, que é um casulo, tá? Dentro do qual ocorrem mudanças e onde se origina um adulto. Então, o inseto que passa pela metamorfose completa, ele tem um ovo, uma larva, uma pupa e um inseto adulto. Tá ok? Opa! Vocês estão enjoados aí, né? Que eu tô movimentando muito vocês. Então, olha só. Dentro do grupo dos insetos, existem algumas ordens, tá? Então, a primeira ordem que nós vamos ver nos insetos são os coleópteros. E a gente conhece muito, né, dos coleópteros. Os coleópteros são os mais diversificados dos insetos, que são os besouros, os gorgulhos, os escaravelhos, as joaninhas, tá? Todos esses, então, são coleópteros. Eles representam mais de 350 mil espécies, tá ok? E eles representam mais de 40% da diversidade de todos os insetos conhecidos, tá? A origem do nome, ó, coleóptero. Então, veio do cóleo, que significa estojo, e pteros, que significa asa. Então, por quê? Porque essa asa, né? Essa asa superior do inseto é uma asa mais dura, rígida, que forma uma proteção, tipo uma carapaça, tá? Para uma outra asa bem fininha e delicada que fica debaixo dessa primeira asa, tá? Esse segundo par de asas, ele só se expõe quando o inseto ele vai voar, tá? No restante do tempo, essas asas são muito delicadas, elas ficam então escondidas, tá? Por esse par de asas mais resistentes, né? Que chamamos de estojo, que é a maioria que fica protegido, né? Na maioria das vezes, só é utilizada a asa mais fina quando eles vão voar. Tá? A maioria dos coleópteros, eles se alimentam de seiva de plantas, por isso que eles são muito encontrados em lavouras, né? E chegam até a ser pragas, né, de lavouras. O segundo são os eminópteros. Os eminópteros, exemplo, né, abelha, vespa, marimbondo, formiga. E por que do nome, né, desse grupo? Então, emin, membrana, e ptera, asas, tá? Pois a maioria desses insetos, eles apresentam os dois pares de asas membranosas, ou seja, muito finas e delicadas. Então, eles apresentam dois pares de asas muito finas e delicadas, tá ok? Em alguns grupos, né, um exemplo que é a formiga, tá? A maior parte desses indivíduos não possuem asa, tá? Sendo exceções as fêmeas e os machos reprodutores que utilizam, então, durante o acasalamento, tá bom? Então, a fêmea, né, que reprodutora e o macho, tá? Todas as formigas e abelhas, elas vivem em comunidades, né? A gente fala que elas são insetos com comunidades muito bem organizadas, né? Cada um exercendo a sua função. Geralmente, há apenas uma fêmea
que possui a capacidade de reproduzir, tá ok? Então, na colônia, existe apenas uma fêmea que tem a capacidade de reproduzir, e ela é chamada de rainha, tá? As outras fêmeas sem a capacidade, elas vão ser o quê? Elas vão fazer a manutenção e a defesa da colônia, além de também buscar os alimentos. E elas são chamadas de operária. Os machos férteis, geralmente eles morrem logo após a fecundação da rainha, tá ok? No caso das abelhas, são chamados zangões. E a última que nós vamos ver são os dípteros, né? Então, os dípteros, né? As moscas, né? Então, de 2 e ptera asas, né? São caracterizados, então, por terem um par de membranas, que são finas e transparentes. É o que diferencia eles dos outros grupos, né? Alados, eles têm apenas um par de asas. A outra asa, que pode ser considerado asa, sabe, posteriores, ela tem um tamanho muito, muito reduzido e ela funciona como um órgão de equilíbrio, tá ok? Esse grupo, ele reúne, então, as moscas, os mosquitos, os pernilongos. Existem mais de 125.000 a de 150.000 espécies, tá? Então, muitos insetos dessa ordem, eles têm importância médica. Eles podem transmitir doenças ou podem ser parasitos, tá, de doenças. Então, um exemplo, nós temos como exemplo lá o mosquito prego, tá, transmissor da malária, o mosquito palha, transmissor da leishmaniose, o mosquito culex, transmissor da filariose, e o mosquito da dengue, né? Que é o mais conhecido nosso, que é transmissor da dengue, da febre amarela, da zika, da chikungunya, tá ok? Então, são esses, então, os grupos de insetos que nós iríamos ver hoje. Então, nós acabamos, então, o primeiro grupo dos artrópodes, que são os insetos. Na próxima aula, nós iremos ver o restante, tá ok? Vamos continuar, então, a nossa aula.